Isaías e Ishaial 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, Sião, veste das tuas vestes formosas, Jerusalém, cidade pura, porque nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Porque Yahshua vai estar pregando a Torá lá, então não entra de circunciso nem imundo. Sacode o pó, levante-te e assente, Jerusalém. Solta as ataduras do pescoço, ó filha de Sião. O povo estava oprimido pelo pecado dos sacerdotes, mas agora eles vão ser libertos no sábado. Lembra que Yahshua curava e libertava no sábado? Pregava na sinagoga a restauração da Torá. Ele curava no sábado. Yahshua trabalhava toda semana. Quando chegava no sábado, ele ia fazer o que estava profetizado. Vem o libertador no sábado, para libertar as ovelhas da escravidão. Porque assim diz Yahweh, por nada foste vendido, mas sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz Yahweh, o meu povo nos tempos passados desceu ao Egito, que peregrinação lá, e a Síria, sem razão os oprimiram. Então fui tomado sem razão, e os que dominam sobre mim dão ruído de alegria. O meu nome é blasfemado toda manhã, porque o meu povo saberá o meu nome naquela manhã. Como que eles souberam o nome de Yahweh? Pela Torá. Yahshua pregou a Torá para eles para ensinar o nome de Yahweh. Porque em João 17 diz, eu vim revelar o nome do meu Abba, o nome que ele me deu. E o Sinédrio, o judaísmo, estava ensinando a estrela de Renfã, Moloque nos templos. E Yahshua veio e ensinou para eles que o nome de Yahweh estava sendo blasfemado toda manhã, porque eles estavam adorando a estrela de Renfã. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa. Por que causa? Pela Torá. Torá que ensina o nome de Yahweh. Naquela manhã, porque eu sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são os montes e os pés do que anuncio a Torá. Eles anunciaram a Torá. E, a, e que faz ouvir a Torá, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Porque Yahweh reina. Eis a voz dos atalaias, eles alçam a voz, juntamente se exulta, porque o olho verão, quando Yahweh voltar em Sião. Então, Yahshua veio, através de Yahshua, pela pregação da Torá. Capítulo de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem manifestou o braço de Yahweh? Romanos 10. Paulo cita aqui a Torá, olha. Porque fui subindo como renovo perante a ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, não via nele beleza, para que o desejássemos. Ele, Yahshua, era desprezado quando ensinava a Torá, e o mais indigno de entre os homens. Homem de dores, experimentado em trabalhos, como um homem de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele nenhum favor. Verdadeiramente ele tomou sobre nós a enfermidade e as nossas dores levou sobre si. E nós que o refutávamos como aflito, ferido de Yahweh e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, não pela dele, mas pelas nossas. O castigo que nos traz a Torá estava sobre ele. A Torá, ela trazia um castigo dos pecadores. Pelas suas pisaduras somos sarados. Lâmpada para os meus pés, luz para o teu caminho e a tua palavra. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, longe dos mandamentos. Irmial 23. Então nós desviamos do seu caminho, mas Ial fez cair sobre nós a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, como o cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda. Perante os tosqueadores ele não abriu a boca. Da própria vontade dele, ele só abriu a boca para falar da Torá. Da opressão e do juízo foi tirado. Então, ele foi cortado da terra dos viventes, ou seja, ele foi morto. Ele teve na carne dele moído de uma enfermidade tão grande para nos trazer o perdão. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo, o reto, confirmará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ele vai levar a iniquidade de quem creu na Torá. Então veja bem, quem representa
aqui na terra é as duas tábuas da Torá, da lei. Está aqui em Deuteronômio, capítulo 10. Naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porá na arca. E assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei duas tábuas de pedra. Por isso que Yahshua vai vir com as duas espadas, melhor, por isso que Yahshua vai vir com a espada de dois gumes. A espada é a palavra, eu vou mostrar para você. Yahshua vai vir com a Torá. Moisés veio com a Torá, e Yahshua vai vir com a Torá. Yahshua restaurou a Torá, e ele vai voltar com a Torá. Esse mesmo capítulo aí que você está falando de Apocalipse 11, leia lá no último versículo. Quando o céu se abrir, vai aparecer a Arca da Aliança. Por que a Arca da Aliança? Porque ela representa os 10 mandamentos. E Yahshua, quando aparecer, ele vai aparecer com a espada de dois gumes. A espada de dois gumes é a Torá. E eu vou mostrar para você que é a Torá. Olha lá. Então, assim, fiz uma arca de madeira de cetim, alisei duas tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as duas tábuas na minha mão. Então escreveu Iau nas tábuas. Opa! Quem escreveu nas tábuas foi o Ruá, Iau Ruá. Por isso que ele falou para os discípulos: não andeis preocupados com o que haveis de falar, porque eu falarei em vós. Ele escreveu nas tábuas e ele coloca em nós a mesma palavra dele quando devemos pregar e anunciar a Torá. Por isso que Yahshua vai vir com a espada de dois gumes. E Iau deu a espada de dois gumes para Yahshua como para nós. E eu vou te provar que Yahshua deu a espada para nós. Ele deu a Torá, rapaz, para exortar as nações pagãs. Então eu subi ao monte com as duas tábuas na mão. Hoje nós temos a Bíblia, a Torá, a Escritura. Eu estou com o rolo da Torá aqui na minha mão. Nós temos na mão as pedras, a Torá. Só que ele quer que nós tenhamos no coração, guardar o que está escrito. Então escreverei o Iau nas tábuas. Quem escreveu nas tábuas? Moisés? Não, Iau. Conforme a primeira escritura, e os 10 mandamentos que Iau vos falará no amanhecer da congregação, no monte, no meio do fogo. E Iau, mas me deu a mim. Virei-me, desci ao monte, e pus as tábuas da arca que fizera ali em Estão, como Iau ordenou. Quem ordenou foi Iau, rapaz. Não foi o homem. Irmiau, capítulo 31. É capítulo 31. Mas este é o concerto que farei com a casa de Charral depois daquelas manhãs. Diz Iau: porei a minha lei no interior do seu coração, escreverei no coração. E eu serei o seu Iau, e ele será o meu povo. Olha que bonito. Iau promete que ele será o povo dele a partir do momento que você botar a espada no coração, a palavra. Irmiau 7. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem me importunes, porque eu não ouvirei os ímpios, mas não ouvirei, nem me inclinarei aos seus ouvidos, mas andarão os seus próprios conselhos, o propósito do seu coração, malvado, e andarão para trás e não para frente. Assim está os falsos profetas aí, correto? Capítulo 10 de Matitial. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Shaal. Eles eram perdidos por quê? Porque os reis de Shaal abandonaram a Torá, os 10 mandamentos de Al. Entende? E indo pregar e dizendo: é chegado o reino de Al. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, ou a vossa Torá, saindo dali, daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho. Opa, eu vou ser testemunho do quê? Eu tenho que levar um testemunho. É a espada, é a Torá, os 10 mandamentos. Isso é o testemunho, irmão. Tá bom? E a eles e aos gentios, aos goins, porque não sois vós quem falará. Presta atenção. Não é o Reinaldo que fala, não é o irmão Adilson,
não é o irmão Max, não é o irmão Mário, não é o irmão Luiz Pedro, não é o irmão Barretos, não é o irmão Alial, não é esses aí, não. Não somos nós que falamos, mas a Torá que fala em nós. Essa palavra que tem que falar em nós, irmão. Porque não sois vós que falará, mas o Ruá de vosso Abba é quem fala em vós. Não cuideis que vim trazer a tranquilidade. Não. Eu vim à terra não para trazer a tranquilidade, mas eu vim trazer a espada. Quem trouxe a espada? Iau. Deu para Moisés. Iauxa recebeu a restauração da espada, entregou para os apóstolos e entrega para nós. Isso aqui, ó. É a Torá, os 10 mandamentos, a espada. Correto? Lucas 10. E depois disso designou o Ruá ainda outros 70, e os mandou adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde eles iam ir. Então, quem era testemunha? Era os 70 ou era a espada? E Alcha entregou a espada para eles. Então, a espada é a Torá. Quem é a testemunha? A Torá. Eles só eram enviados. 16 de Marcos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai a restauração da Torá a toda criatura. Entende? Agora você está preocupado em 2 homens. Nós temos muitos Eldins pregando a Torá. Se 2 vão morrer, isso é indiferente, porque o texto fala 2 homens. Mas quem que mede o templo? Os 2 profetas? Correto, mas para eles medir o templo, eles têm que trazer a Torá, porque a medida do templo está aqui nos rolos da Torá, correto? Para você julgar Israel hoje, você tem que conhecer a Torá, porque toda vez que usou profetas na antiga Israel, ele julgava pela Torá. Não é que Davi escreveu, Jetro fala para Marcha, vai, escolhe o homem sábio de cada tribo, para que eles julgam a escritura, ela foi dada pelo Ruá. Como? Conhecimento da Torá. E o Ruá, sabendo de todas as coisas, ele foi dando para cada profeta. Sem conhecimento da Torá, você não tem moral para julgar Israel os reis, e apontar os pecados de Israel. Você tem que saber qual é o pecado. É porque hoje nós sabemos judaísmo sionista, a estrela de Reifã, e Ial falou que o homem não habita nos templos. A não ser que você 66, seria o primeiro a falar isso. Atos 6, entende? 7. Até um católico sabe Atos disso. 3. Então isso que você está falando para mim não é novidade. Paulo vai falar que Ial não habita nos templos. Sabe. Estevão falou que Ial não habita nos templos. Ial não havia nascido fisicamente. Falou que lá então, no templo estavam as imagens e abominações. Mas você tem que entender conhecimento que a Torá para condenar esses pecados. Nós temos conhecimento da Torá para falar que todas as religiões hoje é pagã. Todas as religiões hoje pregam mentira. Os evangélicos católicos adoram imagens, adoram o ídolo Jesus, adoram o domingo. Pecado. Entende? Eles estão no pecado. Que levou e o judaísmo hoje está adorando a estrela de Reifã, que está nos templos evangélicos. A estrela de Davi. 53. E vocês que pregam um monte de mentira, arrebatamento, tudo vem dessa mentira toda, inclusive alegando que Moisés e Elias vai voltar. Né? Desprezando a sabedoria de Alcha, terrível, que me deixa indignado a sabedoria do Abba, filho do diabo, trazendo a restauração da Torá diabo, irmão, para um povo corrompido que estavam adorando Moloque no templo. Pedra de tropeço. A liderança religiosa da época, os escribas e fariseus, eles guardavam tradições humanas, eles tinham já abandonado a Torá, eles estavam só no sacrifício, mas era um pecado não arrependido, então não valia nada. As festas das luas novas, dos sábados, porque eles estavam fazendo para Moloque. Como Estevão falou, vocês fazem sacrifício para o Deus Reifã, não para Ial. E Shaial ou Irmial e Isquial vai no templo e vê as abominações que Salomão deixou lá. Então aquela geração toda abandonou a Ial e foram levados cativos para a Babilônia por causa do pecado. Entende? Então, quando Yahshua é profetizado para restaurar essa Torá que Moisés deixou e que o povo também não quis. Quando Yahshua veio pregando a Torá, eles não creram porque eles acreditavam na Torá oral distorcida e nas tradições humanas e nas leis legalistas, e que eles trouxeram da Babilônia, o Talmud, que misturou tudo. E Yahshua estava falando da Torá que profetizou dele.
como resgatador. E eles estavam pregando as tradições. Para você falar quem é Yahshua, você tem que ter conhecimento da Torá. Se você não tiver, você está perdendo seu tempo. Primeiro que eu não sei que tipo de Bíblia você lê, se é essa católica adulterada, ou se você está buscando mais conhecimento. Porque se você não estiver buscando um maior conhecimento, você vai ficar aí igual pastor de igreja, defendendo que só Yahshua vai te salvar se você não tiver o conhecimento da Torá. Aí fica complicado. Aí você me responda, você crê no arrebatamento, na ceia? Então, eu não vou ler todo o capítulo porque não vai dar agora, mas 119 de Salmos. Eu então não ficaria confundido atentando para todos os teus mandamentos. Como purificará o jovem o caminho, observando a tua palavra? Escondi a tua Torá no meu coração para não pecar contra Iau. Desvia de mim o caminho da falsidade. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e os teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos, que é a Torá. A lâmpada para meus pés, tua palavra. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus mandamentos. Apartai-vos de mim os malfeitores, porque eu guardo os mandamentos. Muitos perseguidores me perseguem e os meus inimigos, porque não desvio do teu testemunho. E assim vai tanta. Leia Salmo 119. Pastor de igreja, da Universal, tudo é Jesus que salva. Jesus que salva. E os caras não praticam nada. Guarda o domingo, né? Bebe a ceia de mitra. E por aí vai. Não quero nem perder meu tempo. Quando o Yahshua fala, ele não fala de salvar. Yahshua fala de resgatar. Porque o nome salvação está colocado para o povo ficar acomodado. Mas não é salvação, é resgate. E Yahshua vai voltar para resgatar os mortos ressuscitados, transformar o que estarão vivos e levarão para a nova Shalaim. Ele vai fazer o papel dele. Ele veio restaurar a Torá para o povo se arrepender e lembrar da Torá. Como Daniel falou lá no exílio, capítulo 9, que o povo ele abandonou os profetas, o ensinamento, e que eles tinham que pedir perdão para Yahweh e voltar para Yahweh. Ali estava sendo pregado o arrependimento, como João Batista e Elxanã. Ele pregou arrependimento para Israel. Os discípulos pregaram arrependimento e Yahshua pregou arrependimento. Pregando arrependimento, vem o conserto. Vendo o conserto, você vem ser resgatado. Então, quando Yahshua fala que ele vai vir resgatar um povo, ele vai vir resgatar um povo que caiu da Torá. Caiu do favor imerecido de Yahweh. Eles desprezaram o favor imerecido de Yahweh. Então, primeiro vem o arrependimento. Crônicas 2:7. Ah, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, se desviar dos seus maus caminhos, me buscar a minha face, de prontidão abaterei teus inimigos. Ele está falando de arrependimento e depois o resgate. Para Yahshua salvar alguém, tem que ter o arrependimento. E esse arrependimento vai levar à leitura da Torá. O conhecimento de amar a Yahweh sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, está lá em Levítico. Está lá em Deuteronômio. Quando os homens forem reeducados a amar a Yahweh pelo ensinamento da Torá, eles estão aptos para receber o resgate de Yahshua. Yahshua não vai resgatar uma pessoa que está toda torta, não. Que está ensinando heresia, não. Ele vai vir resgatar aqueles que se arrependeram. Por isso que João Batista pregava, arrependei-vos, raça de víboras. Ele estava pregando para um povo que tinha abandonado a Torá e os mandamentos. Irmial, Jeremias 23. O povo parou de adorar Yahweh para adorar Baal, e o povo parou de olhar os mandamentos para andar nas suas próprias leis. Por isso que diz, meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então ele está falando da Torá. Sem Torá, sem arrependimento, que é a instrução, não tem como você chegar a Yahweh. Porque Yahweh é o final da lei, ou seja, a lei começa e ela termina em Yahweh e Yahshua, ou começa em Yahweh e Yahshua. Mas tem que ter a Torá. Sem os dois, não chega perto de Yahweh. Porque Paulo falou, a lei é pura, é boa.
A lei é boa, é pura.